Vergonhoso a atuação do Palmeiras ontem no Allianz Parque. Leila Pereira destruiu um time multicampeão e transformou num time pipoqueiro, que em todas as oportunidades que teve para se mostrar um time forte e vencedor, pipocou como fez no jogo de ontem. Família Resenha Verde e Branco, dia triste pro torcedor palmeirense, quarta-feira amarga depois de uma atuação desastrosa, 3-1 pro Botafogo, e um jogo do qual pagamos caro por um planejamento fraco, por um planejamento barato, por uma gestora que transformou um time multicampeão em um time comum. Palmeiras que começou bem a partida, né? Teve oportunidades ali, no mínimo umas 4 chances de fazer um gol. Teve a chance com Gomes, Rony. Só que infelizmente a gente pagou caro, né? Porque temos 2-9 que não vale um. Rony e Flaco Lopes são 2 jogadores muito fracos, muito abaixo, não tem o nível do Palmeiras e não poderia estar vestindo a camisa do maior campeão do Brasil. E isso fez com que a gente não saísse na frente do placar e acontecesse tudo o que aconteceu. Depois dessas oportunidades perdidas, arrumaram um escanteio para o Botafogo, né? Um escanteio que não foi, mostrou na transmissão. Botafogo abriu 1-0, só que até aí o jogo estava aberto, o Palmeiras estava conseguindo jogar bem, sentiu o gol, isso é verdade, mas ainda assim estava dentro do jogo, ainda tinha muita possibilidade de empatar ou virar. O Palmeiras, o empate, tinha possibilidade do empate, né? Só que aí, Marcos Rocha, né, cara, um cara experiente, 30 anos nas costas, faz uma jogada que nem juvenil faz, né? Nem o Estevão com 17 anos faz o que ele fez, né, cara? Deu um tapa na cara do jogador. Muita gente falou que não era para expulsão, mas uma atitude pequena, uma atitude de um jogador que parece que nunca jogou bola, cara. Ainda mais tendo uma arbitragem tão fraca como a do Wilton, fazer uma coisa dessa, ele pediu para que fosse expulso e terminou, né? Terminou de afundar o jogo do Palmeiras ali. A partir desse momento já era difícil 11 contra 11. Quando a gente teve um jogador a menos, a coisa descambou e aí o Botafogo teve liberdade, o time sentiu demais. Na minha opinião, o Abel mexeu mal, né? Tirou o único marcador do meio campo, o Palmeiras virou uma avenida, virou uma bagunça. E aí tomou o segundo, tomou o terceiro, poderia ter tomado mais. Richard Rios diminuiu, né, cara? O 3-1 ali, mas já era tarde demais, foi no apagar das luzes. E foi uma vergonha, né, cara? Aí você vai me perguntar por que foi uma vergonha. Vergonha porque todas as oportunidades que o time teve, né, de mostrar seu brilho, sua capacidade em jogos decisivos, o time pipocou, né? Foi eliminado na Copa do Brasil quando precisava, foi eliminado na Libertadores quando precisava, foi praticamente eliminado dentro de casa ontem quando precisava. Então isso mostra o enfraquecimento do Palmeiras. Quando a gente falou, né, que alguns jogadores não poderiam vestir a camisa do Palmeiras, que a Leila destruiu um time multicampeão que foi criado pelo Maurício Gagliotti, muita gente foi lá no Resenha, falou que a gente era torcedor Nutella, que a gente não merecia o time, que a gente merecia voltar para os tempos de 2012. Mas não, cara, a gente acompanha futebol, a gente não aplaude receita, a gente não aplaude gestora que quer se aparecer, que quer ficar famosa nas custas do clube. A gente sabe, a gente consegue entender, né, quando um time enfraqueceu. Palmeiras era um time que, independente de qualquer competição, qualquer jogo, vendia muito caro uma derrota, um empate. Era um time muito aguerrido, um time muito qualificado. E saiu muitas peças, né, cara? Muitas peças de qualidade. Saiu o Luan, saiu o Scarpa, saiu o Daverson, que é melhor que os 2 centravantes que a gente tem com o pé nas costas. E o Palmeiras não se reforçou. Leila Pereira, que tanto criticou o bom e barato do Mustafa, fez igual ou pior, né? Desde que o Palmeiras está nas mãos dela, o Palmeiras enfraqueceu muito. E ela tem como escudo, né, o maior treinador da nossa história. Por mais que eu achei que o Abel mexeu mal, vem tendo algumas convicções erradas, vem ficando abraçado com alguns jogadores que não têm condições de jogar no Palmeiras. Ele é o maior treinador da nossa história, né? Ela se escora também em alguns jovens da base, como o Hendrick, como o Estevão, que são os pontos fora da curva do Palmeiras. Mas se você vê o elenco do Palmeiras, o Palmeiras tinha apenas o Dudu para tentar mudar o jogo, né? Contra o time do Botafogo, que investiu 300 milhões, muitas peças qualificadas. Só que infelizmente o Dudu não é mais aquele Dudu que a gente conheceu, né? Teve as lesões, a idade vai chegando e ele não consegue mais performar como ele já performou.
Então hoje o Palmeiras é um time comum. O Palmeiras, de um time multicampeão, se tornou um time comum. E eu fico pensando, cara, como que esse time quer disputar um Mundial? Não tem a mínima condição esse time jogar um Mundial. Vai ser um fiasco, né? A gente vai lá pro Mundial para passar vergonha, com toda certeza, para ser chacota, né? Porque não tem condições você ir para um Mundial com Caio Paulista, Vanderlan, Marcos Rocha, Gabriel Menino, Flaco Lopes, Rony, que são jogadores muito abaixo, né, cara? Você viu o que o Flaco Lopes fez numa jogada que ele tinha totais condições de ir pra frente, fazer o gol. Ele não, ele quis dar uma cobertura que foi ridícula, né, cara? Então, muita gente falou, não, o Flaco Lopes é bom jogador. Imagina você pagar 50 milhões num jogador, cara, que sempre que a gente precisa dele, ele não faz o gol, né? Foi assim contra o Atlético Paranaense, que ele pipocou, né? Foi assim contra o Botafogo na Libertadores, que ele pipocou naquele gol cara a cara, de cabeça. Ontem foi assim novamente. E o Rony, cara, o Rony é isso aí, não tem o que esperar muita coisa dele. Ele é esse jogador limitado. Ontem teve 3 oportunidades cara a cara e ele conseguiu desperdiçar as 3, sabe? Muita gente vai falar da arbitragem do Wilton Pereira, com certeza é um péssimo árbitro, sempre complica a vida do Palmeiras quando apita os jogos do Palmeiras, né? Em 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Só que a gente não pode camuflar tudo o que vem acontecendo no Palmeiras por conta de arbitragem, né? Não foi escanteio, achei que não teve critério nas expulsões, né? Luiz Henrique também deixou o braço ali no Rony, não aconteceu nada. Só que quando o time não joga bola, não faz gol, cara, você fica à mercê do juiz. E foi o que aconteceu, o Palmeiras ficou mais uma vez à mercê do juiz, porque não teve capacidade de decidir o jogo dentro de campo. Então é muito lamentável, é triste, né, cara? Você vê que o time do Palmeiras chegou nesse nível, né? Por conta de uma presidente vaidosa, uma presidente que não entende nada de futebol, né, cara? Deu declarações aí falando que não precisa do Neymar, que não é departamento médico, que não precisa de jogadores consagrados, porque a nossa maior força é o nosso elenco, né, cara? Então, o que a gente pode esperar, né? De uma mandatária que acha que um time com Gabriel Menino, Rony, Flaco, Vanderlan, Lázaro, Caio Paulista é a nossa maior força. Então o que a gente pode esperar um 2025 lamentável, né? Conseguiram reeleger essa mulher novamente por mais 3 anos. Mais 3 anos aí que o Palmeiras vai derrapar e muito, né? Porque infelizmente a cabeça dela é muito pequena e ela não entende nada de futebol. Então mais uma vergonha passada pelo nosso Palmeiras. Lamentável, cara. E hoje eles vão estar nas suas mansões, nos seus carros, e a gente vai ter que segurar o reggae aí, segurar a gozação dos rivais, né? Porque é o torcedor que sofre, essa é a verdade. E o time do Palmeiras hoje é um time comum, né? De um time multicampeão para um time comum. Então eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí dessa partida pífia do Palmeiras, que foi a tônica desse ano, né? Que quando precisou, pipocou. E agora praticamente deu adeus ao tricampeonato. Porque faltam 2 rodadas, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, a gente acredita. Só que o Botafogo simplesmente na última rodada pega as tricas, que com certeza vai entregar, né, cara? Porque eles não vão querer que o Palmeiras seja tricampeão junto a eles. E é isso, o Palmeiras perdeu para ele mesmo, não vai ser culpa de ninguém. Nas vezes que precisou, pipocou. Então é isso. Ano jogado fora, Paulistinha. Muito pouco para um time como o Palmeiras, né? Com investimento, com tradição, com camisa. E é isso, não vamos ganhar sempre, mas tem que competir, tem que dar as munições necessárias para que a gente compita. E hoje, infelizmente, a gente não tem essas munições. Vergonhoso.